Vou falar agora um pouco sobre a perda da luz em relação à distância. Eu tenho aqui um flash, eu tenho um barbante marcado em 1, 2 e 3 metros, fotômetro, e eu quero demonstrar nessa situação como a luz vai perdendo ao longo dessa distância e como, matematicamente, também existe uma fórmula para isso. A questão aqui não é trazer a matemática, e sim o conceito. Se você entender como nós perdemos a luz ao longo da distância, vai ficar muito mais fácil o seu trabalho no estúdio. Principalmente na questão iluminando o objeto ou a pessoa em relação ao fundo. Existe uma regra na natureza que determina a propagação da luz e do som. Segue a mesma regra, tá? Que eles chamam de inverso quadrado, a regra do inverso quadrado. Então, basicamente é o seguinte, para a distância que eu tenho, aqui por exemplo, eu vou marcar aqui 1 metro, tá? O inverso quadrado significa que essa distância ao quadrado vai me trazer uma intensidade. Se eu aumentar a distância, eu faço a inversão desse número ao quadrado da mesma forma. O que significa isso nessa regra? Para cada metro que eu acrescento na distância, por exemplo, eu tenho 1 metro aqui, eu vou ter uma potência. Se eu dobrar essa distância, ou seja, para 2 metros, vai me trazer o inverso quadrado. O inverso quadrado, 2 metros. 2 metros, numeral 2, ao quadrado vira 4. Então, na distância de 2 metros, ele vai se tornar uma fração de 1/4. Então, eu tenho 1/4 da potência aqui. Ah, e se for 3 metros? Da mesma forma, 3 metros aqui. Eu vou ter 3 ao quadrado, 9. O inverso é 1 sobre 9, então eu vou ter 1/9 da potência total. Então, para cada metro, reparem a diferença. Eu vou ter aqui na medição de 1 metro, 100%. Em 2 metros, cai para 25%. Em 3 metros, vai cair para 11% aproximadamente. Repare como a luz perde a intensidade em questão de metro a metro. E o que afeta isso? Quando você for fotografar uma pessoa, um objeto, se a sua luz estiver muito próxima da pessoa, por exemplo, você vai ter uma intensidade muito mais forte do que a luz que vai chegar ao fundo. E é assim que você consegue esse contraste do fundo. Ah, eu não quero contraste, você toma distância da sua fonte de luz em relação à pessoa. O que vai acontecer? A luz que chega na pessoa vai ser muito próxima da luz que vai chegar no fundo. Então, entendendo esse conceito, você vai perceber que o seu controle de luz no fundo se torna mais fácil. Vou fazer um exercício aqui na prática da seguinte forma. Eu tenho um fotômetro, ele me dá a abertura da lente, consequentemente, a abertura vai me trazer o quanto de potência ele está medindo. Então, aqui eu estou marcando no barbante 1 metro. Eu vou fazer uma medição. Deu F16. Vou puxar para 2 metros. Vou fazer nova medição. F8. E depois, fazendo esses cálculos, F16, F8, matematicamente você vai ver que é justamente essa regra. Então, F16, se fosse metade, F11. Metade da metade, F8, condiz com a regra. Então, eu estou aqui em 2 metros, eu estou com 1/4. 3 metros, aproximadamente aqui. Deixa eu só virar o fotômetro para mim. 6,3, muito próximo dos 11%, tá, gente? Então, repare o seguinte, 1 metro, 2 metros, 3 metros, o quanto eu estou perdendo de intensidade nessa luz. Então, se eu quero trabalhar numa luz forte em relação ao meu fundo, a pessoa que eu vou fotografar tem que estar muito próxima à minha fonte de luz. Vamos dizer que o meu fundo fotográfico seja ali. Se eu fizer uma foto aqui, a luz que vai chegar até o meu corpo, até o meu rosto, vai ser muito mais forte em relação ao fundo,
como já vimos aqui, eu estou em 1 metro, por exemplo, f16. Eu vou ter que fechar minha lente f16. Ali está pedindo 6.3. Então, essa diferença de luz faz com que meu fundo acabe apresentando uma falta de luz no fundo, se tornando mais escuro. Ao passo que, se eu fizer uma foto a 2 metros, eu estava com f8 aqui na medição. f8 a 2 metros, beleza. Então, eu fecho a minha lente em f8. O meu fundo estava dando a 1 metro de distância, porque eu estou com 2 metros em relação à fonte de luz, mas eu estou com 1 metro aqui. Então, eu estou com f8 aqui e meu fundo estava medindo 6.3. Então, a diferença de potência, de intensidade de luz entre 2 e 3 metros se torna muito menor. E aí, o que acontece? A luz que chega no meu corpo é praticamente ou muito próxima da luz que está chegando no fundo. Eu consigo um fundo mais claro. Então, entendendo esse conceito, onde eu quero mais o fundo escuro, eu tenho que aproximar a fonte de luz da pessoa ou do objeto. Eu quero uma luz no fundo mais próxima ao que a pessoa ou o objeto vai receber, eu aproximo do fundo ou distancio a minha fonte de luz. Que aí essa proporção vai fazer essa diferença. Eu vou demonstrar nesse gráfico aqui, que vocês estão vendo na tela, da seguinte forma, para ficar uma coisa mais fácil do entendimento. Repare o seguinte, que meu flash, considerando a 1 metro de distância, eu tenho carga 100%, tá? Na intensidade. A 2 metros eu perco 75%, ou seja, a eficiência cai muito, vai para 25%. Se eu colocar 3 metros, 11%. Se eu colocar 4, 6%, 5, 4%, 6 metros, 3%, 7 metros, 2%, 8, e assim por diante, 8 metros, 2%. Repare o seguinte, o maior degrau, quando eu perco essa luz, é entre 1 metro e 2 metros. Eu perco 75%. Depois já começa a se tornar uma curva mais amena. Isso traz uma possibilidade na intensidade da luz muito mais uniforme. Então, entre meu primeiro metro e meu segundo metro, a queda é muito grande. Então, mantendo, ou seja, se eu considerar a pessoa ser fotografada, no caso, a 1 metro, qualquer distância de 2, 3, 4 metros do fundo, você repare o seguinte, o quanto eu perco de luz. Consequentemente, o meu fundo, se tiver nessa condição de distância, 2, 3 ou 4 metros, se tornará bem mais escuro. Este é um conceito, se você entender e dominar, vai te trazer muito mais facilidade no controle da luz, tanto para o fundo quanto para a pessoa ou objeto que você está fotografando. Eu vou fazer um desenho em cima dessa imagem que está sendo apresentada sobre a intensidade da luz. Vamos considerar que uma pessoa esteja a 1 metro e meu fundo está a 6 metros de distância. Com uma única fonte de luz, reparem o quanto eu estou perdendo de luz até o fundo. O fundo vai se tornar praticamente muito escuro. Claro, eu devo considerar nessa condição ideal, tá? Que seria sem nada em volta, sem um chão que possa refletir a luz, sem paredes próximas que possam refletir a luz, o teto alto. Então, ou seja, a luz vai ser unicamente direcionada para a pessoa com um pouco de vazamento para o fundo. Essa é a ideia. Se eu colocar a pessoa aos 3 metros e o meu fundo ser mantido aos 6 metros, reparem que a diferença já não é tão grande. A gente está falando entre 11% e 3%. Ao contrário da primeira situação, que estava sendo medida entre 100% e 3%. Então, essa diferença de luz, regulando na sua lente, você percebe que seu fundo vai se tornar um pouco mais claro na segunda situação. A diferença em percentual de 11% que a luz vai atingir o corpo em relação ao fundo, 3%, é muito menor comparado à primeira situação, onde eu tinha 100% e caiu para 3%. E isso é
Isso é uma regra física. O som se propaga dessa mesma forma e a luz também. Acredito que nessa condição você terá o maior controle da sua luz, utilizando flash, utilizando luz contínua, o princípio é o mesmo. E terá um maior domínio nessa situação, onde você, aproximando o flash ou distanciando, já sabe o resultado que terá nessa proporção. Zero? Zero.